Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Wesley para mais um devocional. E essa semana nós estamos falando sobre as parábolas que Jesus contou. Já vimos o que são parábolas, não é? São histórias, contos que Jesus falava para as pessoas, para elas entenderem melhor sobre os assuntos relacionados ao reino dos céus. Muitas pessoas não entendiam, mas esse era o propósito: fazer com que somente as suas ovelhas entendessem o assunto. Aquelas pessoas que não eram ovelhas de Jesus não entendiam o que ele estava querendo dizer. Mas nós, que somos ovelhas de Deus, entendemos. Então vamos começar fazendo uma oração a Deus? Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos e elevar os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais sobre a Tua Palavra. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, usar esse meio, esse canal, meu Pai, tecnológico, para levar a Tua Palavra, meu Pai, às crianças, a todos que vierem assistir esse vídeo. Nós te agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, hoje nós vamos ver a parábola do tesouro escondido. Você já conhece essa parábola? Então vamos lá conhecer ela? Então vamos ver a parábola do tesouro escondido. Então, crianças, vamos começar definindo o que é um tesouro? Tesouro é tudo aquilo que tem muito valor para você. Vou dar um exemplo. Eu fui lá no quarto e peguei um negócio. Olha só que legal! Quanto brinco, corrente, alguns de ouro. É da tia Ádila. Ué, eu fui lá pegar porque ela tá dormindo. Ela nem sabe que eu peguei isso. Mas enfim, são coisas que têm valor para ela. O que tem valor para você? Aquilo que é muito valoroso para você. Isso é o seu tesouro. E vocês já devem ter assistido aqueles desenhos de caça ao tesouro. Sabe? Aqueles que tem um mapa e aí o tesouro está escondido onde tem um X. É aqueles desenhos de pirata, né? Onde o pirata vai numa jornada em busca do tesouro, escondido às vezes numa ilha perdida, enterrado. Geralmente é enterrado, né? Ou no fundo do mar. Sabe? Hoje, quando nós queremos guardar um tesouro, nós guardamos aonde? Num cofre, no banco. Antigamente, lá no tempo de Jesus, as pessoas enterravam seus tesouros. Para ninguém ter acesso, ninguém roubar, né? Então elas iam lá e escondiam o tesouro, enterravam no lugar onde ninguém sabia onde estava. Acontece que às vezes essa pessoa morria, às vezes essa pessoa era presa, e aquele tesouro ficava esquecido ali. E aí, o que acontece se alguém encontra esse tesouro? Será que esse tesouro é da pessoa que encontrou? Existia uma lei que dizia que se você compra um terreno, tudo aquilo que está naquele terreno é seu. Então, se você andava assim e encontrava um tesouro, aquele tesouro não era seu, você tinha que comprar o terreno. É como se eu fosse na sua casa e cavasse lá no seu quintal e encontrasse um tesouro que você escondeu. Aquele tesouro seria meu? Não. Por quê? Porque ele está enterrado na sua casa, é o seu terreno, né? Então, o tio vai contar a história que está lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, verso 44. Vamos ler e o tio vai contar a história para vocês através de algumas gravuras aqui. Então diz assim na minha versão: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. O homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Ele achou
o homem estava andando despercebidamente num terreno, assoviando, cantando as suas alegrias, né? E aí ele foi e tropeçou. Pum! Meteu a testa no chão. Mas o que é isso aqui? Será que as pessoas não limpam esse terreno? Está cheio de pedra, buraco. Mas que coisa! Isso é um descaso com a população. Aí ele pega uma pá e começa a cavar. O que tem nesse terreno aqui? Que bagunça. E aí ele encontra um tesouro, uma caixa. Uma caixa com um cadeado. Ele retira essa caixa. Abre essa caixa. E aí ele se espanta com tanta riqueza, com tanto objeto de valor. E o que ele faz? Ele pega e vai embora para casa? Não, ele é inteligente. Ele sabe que não pode. Ele pega, fecha a caixa, enterra de novo para que ninguém venha ver. Só ele sabe que ali tem um tesouro. Então ele vai, enterra de novo, vai, compra o terreno do proprietário, do dono daquele terreno. É, claro que ele precisa vender tudo que ele tem, né? Vaca, piano, bicicleta, pia velha, roupa, tudo que ele tem em troca daquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro, um objeto de grande valor. E aí ele vai, compra, pega a escritura do terreno, que é o que dá a propriedade para ele, e então agora ele pode desfrutar do quê? Daquilo que ele achou, do tesouro, daquilo que é valioso para ele. Olha só, quanta riqueza, quanto ouro, quanta esmeralda, quanto diamante. E aí ele guarda no fundo do coração aquilo que tem muito preço para ele. E aí a gente chega na moral da história. Crianças, a gente sabe que aqui no mundo tudo é passageiro. Os bens materiais, casa, carro, bicicleta, dinheiro, as nossas roupas. Tudo isso é legal? É um certo conforto, mas tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro, tudo isso é corrompível. Mas existe uma coisa que vai ficar para sempre, que é a nossa salvação, que é o reino dos céus. Exatamente isso é para sempre, é para lá que nós vamos viver eternamente. Esse é o nosso tesouro. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos um tesouro lá nos céus. Esse é o nosso maior tesouro. Então, o que a gente tem que fazer depois que a gente encontra esse tesouro? Nós encontramos esse tesouro quando nós conhecemos a Jesus Cristo. Então, nós entregamos toda a nossa vida a Jesus. É com aquela sede daquele homem que encontra um tesouro e vai e vende tudo. É assim que nós temos que nos portar. Assim que nós encontramos Jesus, nós temos que nos despojar de tudo, de amor aos bens materiais, de amor ao pecado, à mentira. Nós nos despojamos de tudo isso para poder nos doarmos por completo a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, se você me ama, você deve obedecer aos meus mandamentos. Então, lembra daquele homem que amou demais aquele tesouro e foi lá e vendeu tudo? Então, nós que temos como tesouro o reino dos céus, temos que amar a Jesus obedecendo os seus mandamentos. E o nosso, então, maior tesouro é a palavra de Deus, é a vida eterna com Jesus Cristo. E é isso, criança, que nós temos que primar.
a palavra de Deus como o nosso maior tesouro. Amém, crianças? Então, que vocês possam ter entendido essa parábola e que vocês possam divulgar isso, ensinar isso para os seus coleguinhas. Dizer assim, olha, sabe qual é o meu maior tesouro? É a minha vida eterna com Jesus Cristo. É lá que eu vou morar pelo resto da minha vida. Amém, crianças? Um forte abraço e até a próxima parábola. Até mais! Bem, crianças, espero que vocês possam ter entendido a mensagem de hoje. E gostaria de finalizar com uma oração. Amém? Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender a sua palavra. Que essa mensagem de hoje sobre a parábola do tesouro perdido venha estar fixado nos nossos corações e que o nosso maior tesouro venha ser o Senhor, venha ser a Tua palavra no nosso coração, que nos dá acesso à vida eterna, através da nossa fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Um beijo e forte abraço.